fala, a mulher que você me deu, quem mandou você mudar essa mulher? A culpa é sua. E quando pergunta a Eva não tinha quem culpar, ela culpa a serpente. Só que você tem um Deus tão misericordioso. Presta atenção, irmãos. No momento da queda, quando a serpente falou para Eva que ela seria igual a Deus, eles esqueceram que quando Deus criou ele, já criou a imagem e semelhança dele. Perfeito em amor, perfeito em santidade, perfeito em tudo. Mas Deus deu o que ao homem? Deus deu a liberdade para o homem. Tanto é que ele não soube usar a liberdade dele, que ele caiu. Ele estava propício a cair. Eu vou ter que falar isso mais repetidamente, mas não tem problema. Presta atenção numa coisa. O salário do pecado é a morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, o corpo vai morrer, tanto é que todos morreremos. Todos morremos. Morte física é separação de Deus, irmãos. Separação espiritual, afastamento de Deus. Não tem mais ligação com Deus. E morte espiritual está condenado. Então, o pecado, irmãos, eu não vou entrar em detalhe, mas o pecado é uma culpa infinita porque Deus é infinito. E quem pecou contra Deus foi o homem Adão. E o homem é uma criatura. Não tem como a criatura pagar uma dívida infinita. E com a culpa, meus irmãos, veio a corrupção. O que é a corrupção, irmãos? A corrupção é tipo a ferrugem. Você pega o ferro lá, você compra ele novinho na loja, mas o tempo ele vai oxidando. O que acontece? Ele vai ferrujando, vai deteriorando, vai deteriorando, vai deteriorando. E essa deterioração só para pior. Então, quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele perdeu a probabilidade de fazer coisas celestes, de fazer coisas que glorifiquem a Deus. A tendência de Adão, olha lá, o primeiro ato de pecado dele foi esconder, e o outro foi negar que ele errou. Ele podia ter sido, eu pequei, Senhor, eu falei, ele já culpa outra pessoa. Presta atenção, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem o Evangelho, ela não consegue fazer coisas boas, ela faz coisas só pela sua derrota. Não tem como fazer coisa boa, porque a Bíblia fala que as nossas obras são os trapos de imundícia. Como assim, Antônio? Mesmo quando uma pessoa faz uma coisa aparentemente boa, essas coisas são trapo de imundícia? São, porque elas não são feitas em Deus, elas são para o ego próprio, elas são para a glória própria. Elas não são feitas com amor, elas não são feitas com verdade, elas não são feitas com bondade. Então o ser humano sem a ação de Deus, é tipo assim, meus irmãos, o homem pecou, ele se tornou um ser depravado, e como depravado, meus irmãos, ele se tornou cego. Ele já estava em trevas e se tornou cego. Então, na sua vida, e na minha vida, e na vida de qualquer um, só tem um jeito de você enxergar a luz. Além de Deus tirar você da escuridão, Ele deve tirar a nossa cegueira espiritual. Ele deve tirar nossas escamas. Ele deve nos dar a nossa vida. Só que você tem um Deus tão misericordioso, que mesmo diante da queda do homem, que o homem foi feito bom, tá? Quando Deus fez o homem, que foi a obra-prima principal de Deus da criação, você é a obra principal de Deus da criação, os anjos te invejam, tá? Os demônios te invejam, o que Satanás fez foi por inveja, e olha que nós somos fracos. E colocou o homem sob domínio sobre todas as coisas criadas. Lá para frente nós vamos saber que esse domínio é para Jesus. Mas presta atenção numa coisa aqui, meus irmãos. Você é a obra-prima de Deus. Deus não desistiu de você. Sabe o que Deus fez? Deus prometeu que um dia enviaria um descendente que acabaria com todo o mal, que pisaria na cabeça
Porque Adão não tem condição de voltar para Deus. Adão não tem condição de restaurar a si mesmo. É Deus que vem e encontra o homem para redimir o homem, para restaurar o homem, para dar uma nova vida ao homem. O homem foi criado bom, mas se embrenhou em tantas coisas erradas, em caminho errado. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5, como que o pecado veio por meio de um homem, o sangue contaminado de Adão. Ele é o cabeça, ele é o líder, e toda a raça humana passou a ser pecadora. Preste atenção, se o nosso país, o presidente lá entrar em guerra, o que acontece com a nação? A nação toda está em guerra, porque ele é o nosso representante. Adão era o representante, era o cabeça federal da raça humana. E toda a raça humana está contaminada pelo pecado. Irmão Antônio, até mesmo uma criancinha que nasceu no ventre, inocente, nunca matou ninguém, ela nasce em pecado? Sim. Nós temos uma mania, um pensamento de achar que a criança nasce sem pecado. Mas o texto de Romanos que nós acabamos de ler, o que é? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, o que o pecado faz com a raça humana? O pecado